Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Abacuque Sodré, se você não me conhece ainda, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional. E sou professor da pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional. Pois bem, aqui no canal Prof. Abacuque Sodré, nós tratamos sempre de três temas importantes. Primeiro, direito constitucional, toda a questão da teoria da Constituição, teoria dos direitos fundamentais, o controle concentrado, o controle difuso e também o estabelecimento dos poderes, competências, regras e também a forma aí do procedimento legislativo e judicial estabelecido na Constituição. Pois bem, além disso, nós também tratamos aqui principalmente questões envolvendo processo civil e também teoria do direito. Na teoria do direito, o nosso foco está extremamente ligado à filosofia do direito desenvolvida no século XX, principalmente à teoria jurídica da decisão judicial, da argumentação jurídica, que impacta na racionalidade prática dos participantes do direito. Então, principalmente ali, o final do debate, Hart, um pouco de Kelsen ainda, mas Hart, Dworkin, Alexi, Atienza, McCormick. Então são autores que a gente, Alexi, né, que a gente pode trabalhar aqui no canal. Pois bem, dito isso, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje, o nosso encontro, é o tema das emendas constitucionais. E aqui surge a seguinte questão. Quando a Constituição pode ser emendada? Lembrando então que a Constituição ela é um instrumento jurídico político limitador do poder, então existe ali um poder absoluto, o poder constituinte originário, aquele que institui a Constituição, cria o sistema jurídico. Ele é um poder em regra ilimitado, ele é um poder que não está então sujeito a qualquer espécie de limitação, ressalvado o caso do princípio da vedação do retrocesso. Em regra, então, não pode haver diminuição de restrições daqueles direitos já reconhecidos naquele Estado, ou, então, restrição dos direitos, ou ainda retirada uma vez a restrição de algum direito ou reconhecido um novo direito, ele não pode ser retirado. Então, retirada uma restrição, ela também não pode ser restabelecida, como, por exemplo, o caso da pena de morte. Nosso sistema jurídico só ocorre em caso de guerra. Uma vez retirado, ela não pode mais voltar. Então, ali a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, decreto 678 de 92, ela traz esse sistema que o Brasil aderiu. Então, o poder constituinte originário é aquele poder que inaugura um sistema jurídico. Então, ele está ilimitado, ele tem o excesso de complexidade, ou seja, ele tem todas as possibilidades possíveis. Vamos pensar, a realidade ela é complexa, existe uma série de valores, uma série de itens, uma série de fatos que o direito pode normatizar. Porém, toda a complexidade, diante da complexidade, exige então o princípio da seletividade. Significa que vai haver uma renúncia, essa complexidade vai ser reduzida para que seja normatizada. A Constituição Federal, por ser uma Constituição dogmática, analítica e também detalhista, ela normatizou praticamente quase todos os atos da vida, que é aquilo que o professor Guten Teubner entendia ali no final da década de 90 sobre o fenômeno da juridificação das esferas sociais, ou seja, da constitucionalização também de tudo, aquelas constituições dos estados de bem-estar social que normatizavam todos os itens da vida do cidadão. Pois bem, a nossa Constituição é nesse sentido. Então, nesse sentido, o poder constituinte originário da Assembleia Constituinte promulgou, então, a Constituição brasileira em 5 de outubro de 1988. Esse poder, então, ele estabeleceu ali as regras. As regras gerais, os direitos fundamentais, estabeleceu o caráter super rígido de nossa Constituição, na medida em que ela estabelece ali um rol de situações que não podem sequer ser emendados, seu núcleo duro, então as chamadas cláusulas pétreas, e mesmo para sua alteração, ela exige um rito específico, não é o mesmo rito das leis. O rito das emendas constitucionais, ela é um rito que exige uma maior
uma maior concentração decisória, ou seja, exige uma maioria especial, uma maioria específica estabelecida lá no artigo 60 da Constituição Federal. Pois bem, então a emenda constitucional ela é o procedimento pelo qual se altera a Constituição. Diante daquele poder constituinte originário em que ele tem ali em regra somente a vedação do retrocesso como limite, o poder constituinte originário, a partir do momento que ele promulga a Constituição, ele automaticamente, aquele poder fundante do sistema jurídico, ele some, ele desaparece com a limitação imposta. Ele se autolimita por meio da Constituição Federal. Então, a Constituição forma e a partir do momento que o poder constituinte originário se dissolve, surge então o poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte derivado é aquele em que é o poder do próprio Estado, então é o poder que o Estado se atribui a partir da Constituição. Então a Constituição cria ali um poder reformador que pode alterar a Constituição, o seu sentido, o seu alcance, criando direitos, estabelecendo novas regras, fazendo desenhos institucionais e criando uma engenharia institucional mais eficiente com relação aos poderes do Estado, aperfeiçoando a eficácia. Porém, para isso precisa de um procedimento. Lembra, o Estado racional, o Estado moderno, o Estado de Direito, aquele Estado que limita o poder, o governo de leis e não de homens, a expressão inglesa ali prevista na Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776, o governo de leis e não de homens, ou Rechtsstaat, que é a versão do Estado de Direito no sistema romano-germânico continental. Então, esse é o tipo de poder que é constituído, então, para que a Constituição acompanhe o fenômeno do direito. Lembra, o direito, a partir do século XX, a partir da teoria do positivismo jurídico, ele tem um traço fundamental. O direito é direito mutável, direito posto e alterado por decisão, essa é a premissa do positivismo jurídico. Existe apenas um único direito, aquele que é convencionado nos textos constitucionais, legais, regulamentares e nas decisões, nos contratos pelas partes. E o direito é o direito posto. Então não existiria direito natural, não haveria direito anterior ao Estado. Aqui, o direito são aqueles compromissos convencionados entre cidadão e Estado. Todavia, o direito é mutável, o direito evolui, o direito se transforma. É porque o direito não consegue acompanhar as transformações sociais. Daí a necessidade daquilo que o Hart chamou de regras de câmbio, rule of change, que é a questão da possibilidade do direito ser alterado. E não só as leis podem ser alteradas no tempo e no espaço, mas também a própria Constituição, ou seja, o sentido do texto constitucional tem alteração. Ele pode ter uma alteração informal, que são as chamadas mutações constitucionais ou inconstitucionais, que decorrem então ali da alteração do sentido, da transformação social, uma mudança de sentido, e que é normalmente percebida pela Corte Constitucional, no caso aqui pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda pela alteração do poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte derivado é aquele poder que a Constituição investe um dos poderes, no caso aqui, o poder legislativo. O poder legislativo ele é investido de um poder específico para a realização de um determinado procedimento. Qual o poder? Poder constituinte derivado, ou seja, o poder de reformar a Constituição, observada as limitações nela estabelecida. Então, o poder constituinte derivado, ao contrário do poder constituinte originário, ele não tem um poder absoluto, ele tem uma seletividade mínima, ele pode inserir direitos, ele pode estabelecer regras que vão ampliar direitos ou retirar restrições. Ele não pode inserir restrições a direitos fundamentais e nem tampouco retirar direitos fundamentais. Então ele não pode inserir novas restrições e também não pode retirar direitos. Ele pode então aperfeiçoar os mecanismos de poder, pode estabelecer uma forma mais racional ou ainda trazer formas melhores de garantia das operações, inclusive reconhecendo e alargando o âmbito dos direitos fundamentais.
Pois bem, então, esse poder constituinte derivado, ele é um poder específico, uma competência que é estabelecida, no caso do Brasil, para o Congresso Nacional, nos termos do artigo 59, inciso 1º da Constituição Federal. E ali você vê que o procedimento é um procedimento legislativo, então, um dos procedimentos legislativos é a alteração da emenda. Quando o Congresso Nacional exerce o seu poder de reforma, ele exerce então esse poder constituinte derivado, que é um produto, então ele é decorrência do poder constituinte originário. À medida que o poder constituinte originário se esvai com a promulgação da Constituição, surge a partir dali então um poder de reformar a Constituição, de transformar a Constituição por meio de procedimento, que é as chamadas emendas constitucionais. Então, as emendas constitucionais são atos normativos primários, os quais visam a alteração da Constituição Federal, produto de um procedimento legislativo específico, tendo como escopo inovar na ordem jurídica, com a alteração então das disposições existentes, suprimindo trechos ou ainda criando acréscimos no dispositivo constitucional. Pois bem, então, compreendido esse ponto, então, que o poder constituinte derivado implica num poder dado ao Congresso Nacional de alterar o texto da Constituição, e ele tem uma série de limites, porque, ao contrário do poder constituinte originário, que é ilimitado, inicial, primário, o poder constituinte derivado ele é secundário, limitado, e ele deve se basear principalmente ali, ele deve se basear nos fundamentos de validade da Constituição. Lembra, vamos pensar na teoria kelseniana, que ela é uma teoria lógica acerca da normatividade. A norma superior permite dar validade às normas inferior. Lembra que a norma inferior extrai então o fundamento de validade da norma superior. Isso no âmbito hierárquico. Porém, no âmbito da alteração da Constituição, como não há uma hierarquia, exige-se uma compatibilidade material, ou seja, só é possível a alteração da Constituição desde que com ela não conflite em seu sentido material, ou seja, o seu núcleo duro, aquelas cláusulas pétreas, elas não podem ser violadas pela alteração da Constituição. Então, o poder constituinte derivado não pode violar aquilo que está estabelecido na Constituição. E não somente a questão material, como nós vamos ver, existem um conjunto de limitações que o legislador sofre ao exercer, então, o poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte derivado, então, nem sequer poderia falar em legislador, poderia falar em Congresso Nacional, nas atribuições da competência do poder constituinte derivado. Então, ele não é o legislador. Quando ele elabora a lei, o Congresso Nacional se afigura na competência e no poder legislativo, no poder de criar leis, no poder de revisar medidas provisórias, projetos de leis, elaboração de leis delegadas, e existe uma série de papéis ou de funções, atividades inerentes ao poder legislativo. E uma delas, de âmbito típico, é o exercício do poder constituinte derivado, podendo então ali alterar a Constituição Federal. Espero que eu tenha sido claro aqui. Então, o poder constituinte derivado ele surge a partir do desaparecimento do poder fundante, que é o poder constituinte originário. Então a Constituição atribui a um órgão o poder de reformar a Constituição com determinadas limitações. Lembrando, sempre o Estado constitucional é uma decorrência do Estado de Direito, o Estado que limita o poder. Poder ilimitado não existe. Esse era o típico daqueles estados anteriores às revoluções oitocentistas, ali, Revolução Francesa, Revolução Americana, e mesmo as transformações que ocorreram, por exemplo, no parlamento inglês, desde ali de 1215, da Magna Carta, até as alterações do parlamento, que foi um fortalecimento do poder legislativo. Então, o Estado legislativo é um Estado que tem o respeito do direito, que tem o controle da elaboração das leis. E o primado, que é aquele que cria as leis, deve também cumpri-las, ou seja, as leis criadas pelo Legislativo devem ser cumpridas pelo Executivo e pelo Judiciário. Então esse é o primado. E o Estado constitucional a Constituição estabelece regras, princípios, direitos, compromissos, e esses compromissos devem ser cumpridos pelo Poder Legislativo em suas funções atípicas, deve ser cumprido nas funções típicas do Executivo e do Judiciário. Pois bem, só que, como eu disse, o direito se transforma, o direito precisa de mudanças. O próprio texto constitucional ele precisa ser alterado. E como se altera, então, a Constituição? Então, o artigo 60
vai estabelecer ali quais são as formas e os limites do poder constituinte derivado para alterar a Constituição. Primeiro, então, vamos lá. Primeiro, existe alguns pontos que são importantes. Quem pode propor emenda constitucional? E aí, para responder essa pergunta, existe uma limitação normativa. Então, para que haja o procedimento da emenda constitucional, é preciso que haja proposta. Mas quem pode? Quem tem legitimidade? Quem tem competência para a propositura de projeto de emenda constitucional? É qualquer pessoa? Não. Existe uma limitação, então uma limitação material. Qual é essa limitação material? Desculpa, essa limitação subjetiva a princípio. Perdão, limitação subjetiva. Quem pode propor emenda constitucional implica numa análise da limitação subjetiva. O texto constitucional, então, no artigo 60, no caput, nos incisos 1 a 3, vai estabelecer, então, a chamada limitação subjetiva, que em âmbito doutrinário é denominada de iniciativa reservada. A quem pode ter, então, a iniciativa? Lembrando que se não for uma dessas pessoas enumeradas nos itens 1, nos incisos 1 a 3 do artigo 60, implica, então, inconstitucionalidade formal. Então, se é inconstitucionalidade formal, vício da inconstitucionalidade e sanção de nulidade absoluta, não sendo possível a sua prorrogação no tempo ou no espaço, não se convalida por qualquer forma. Então, vício de iniciativa não se convalida. Quem pode, então? Quem são os legitimados ou aqueles que têm a iniciativa reservada? Quem detém essa competência, essa iniciativa, esse poder de iniciar o processo das emendas constitucionais? Então, gostaria que você abrisse comigo o seu artigo 60 da Constituição Federal. E lá nós vamos verificar que primeiro ato, quem pode propor a emenda constitucional? 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Então precisa de 1/3 da assinatura dos membros da Câmara dos Deputados. Segundo ponto, 1/3 do Senado. Então, ou 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Aqui é importante dizer o seguinte, que quando o processo é iniciado por 1/3 do Senado, o STF já decidiu, então gostaria de trazer aqui para vocês, a de 2031, a de 2031, de relatoria da ministra Ellen Grace, fixou o entendimento que é possível, então, o início da tramitação da emenda constitucional, que é de iniciativa do Senado Federal, então no Senado Federal. Porque a regra geral é que as emendas constitucionais se iniciam na Câmara dos Deputados. Porém, aqui o próprio STF admitiu, então, que o início do procedimento de emenda seja no Senado, quando for de iniciativa de 1/3 dos senadores. Mutatis mutandis, aquilo que acontece com a legislação. Então, quando a lei ela é de iniciativa do Senado Federal, a legislação federal, então se inicia no Senado Federal. Quando não é de iniciativa do senador, então se inicia o processo legislativo na Câmara dos Deputados. Então aqui o procedimento das emendas constitucionais, como a Constituição não dispunha nada a esse respeito, o STF, ao interpretar, ao ser questionado sobre a questão, na de 2031, entendeu que não havia inconstitucionalidade formal pelo início do procedimento das emendas de proposta de 1/3 dos senadores serem iniciadas, então, no Senado Federal. Então, primeiro órgão que possui, então, a iniciativa reservada são os 1/3 de cada uma das casas do Congresso Nacional. 1/3 da Câmara dos Deputados e 1/3 dos senadores. Então, pode ser iniciado o processo de emenda constitucional todas as vezes que se obter, então, a assinatura de 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal. Presidente da República, então é óbvio, aqui lembra o nosso sistema presidencialismo de coalizão, como salientam ali os professores Fernando Limonge e Argelina Figueiredo. Aqui a Constituição estabeleceu um rol de competências legislativas, dá uma série de possibilidades de iniciativa reservada ao presidente da República, e um deles aqui, não exclusivo aqui, mas então compartilhado, é
ou a possibilidade do presidente ofertar emenda constitucional. Pois bem, então o presidente pode iniciar o procedimento de emenda constitucional, qual se iniciará na Câmara dos Deputados. Pois bem, outro item da limitação subjetiva. Então, quem são os legitimados? Primeiro, 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos senadores federais. Então, 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal, presidente da República e o outro item, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, nós temos 26 assembleias legislativas e uma Câmara Legislativa, contando o DF, então são 26 estados e o Distrito Federal. Então, no total, se contarmos a Câmara Legislativa do Distrito Federal, teremos no mínimo aí 14 devem se manifestar. Então, elas devem ter feito ali chamado a aprovação na casa, na Assembleia Legislativa, desse projeto. A casa ratifica por maioria relativa, ou seja, aqueles que estão ali presentes votando favoravelmente, já implica na aprovação. Então, com a aprovação de 14 Assembleias Legislativas, é possível que elas proponham, então, uma emenda constitucional. Então, nós temos, no âmbito da limitação subjetiva, 3 legitimados, basicamente, 3 legitimados a iniciarem o processo de emenda constitucional, que são 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Lembrando, então, que no âmbito da emenda constitucional eu não tenho a possibilidade daquele chamado poder constituinte difuso. Então, não há ali a possibilidade de propositura de emenda constitucional, iniciativa de emenda constitucional por parte da população, ou seja, por parte do povo em regra. Se uma das pessoas quiserem apresentar um projeto de emenda, ela vai se dirigir ao seu parlamentar, ao seu representante, normalmente ao deputado ou ao senador, se chega até ele e fala, aqui existe um projeto de emenda constitucional que nós gostaríamos de apresentar. E aí esse parlamentar, então, ele vai se incumbir de buscar as assinaturas e de apresentar esse projeto em nome do povo. Lembrando que a nossa democracia é uma democracia representativa, em que o povo é o outorgante do mandato e dos poderes, então, de representação política, elaboração das leis, aos membros do Poder Legislativo e Executivo, e esses devem ser fiscalizados. A base da soberania popular, soberania ex parte populi, está prevista no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Ok? Então, no âmbito da iniciativa, no âmbito da limitação subjetiva, temos apenas 4 sujeitos, na verdade, apesar de estarem em 3 incisos, são 4 sujeitos. 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, ou seja, 14 assembleias legislativas. Pois bem, então, primeiro nós já respondemos a nossa pergunta, quem pode emendar a Constituição? Quem pode propor a emenda à Constituição? Então, a pergunta inicial é quem pode propor, então nós vimos que são esses legitimados, que tem a chamada iniciativa reservada. Todas as vezes que houver uma violação a essa iniciativa reservada, tem-se então a inconstitucionalidade formal, que não se convalida no tempo e nem no espaço, vício de inconstitucionalidade, sanção de nulidade absoluta. Pois bem, depois de responder quem pode propor a emenda à Constituição, o próximo passo em âmbito dessa construção dialógica é responder a seguinte pergunta: quando a Constituição Federal pode ser alterada? Então, nos termos do artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Constituição pode ser emendada durante qualquer tempo de paz. Então, durante a paz, nos momentos de paz, ela pode ser emendada. Porém, existem exceções. Então, a resposta é, em geral, ela pode ser alterada durante todo o momento de paz, ressalvados casos do estado de exceção ou de instabilidade institucional. Então, quais são os casos do estado de exceção e da instabilidade institucional? Então, os casos do estado de exceção ou
da instabilidade institucional diz respeito à vigência, então, de intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Então, lembrando que no estado de defesa e estado de sítio, se temporariamente é suspensa a ordem normativa, ali inclusive é possível limitação de direitos fundamentais, com base, primeiro, no decreto do presidente, se for estado de defesa, e aí controle posterior do Congresso Nacional, ou ainda pedido de autorização, no caso do estado de sítio, no âmbito da Constituição. Então, artigos 136 e seguintes disciplinam ali o estado de defesa e o estado de sítio previsto na Constituição, constituem os mecanismos do estado de exceção, caso de calamidade pública, caso de comoção de âmbito nacional, caso de guerra. Então, são atos que vão suspender a normalidade, são anomalias que vão precisar de uma ordem, de um exercício do poder para suspender ali essas anomalias e retomada da normalidade. Então, na excepcionalidade, não cabe alteração da Constituição. Então, durante o estado de exceção, não cabe a alteração. Então, estado de exceção, estado de defesa, estado de sítio. E quando ocorre a instabilidade institucional? Ocorre a instabilidade institucional quando ocorre a intervenção da União nos estados. Então, quando ocorre a intervenção da União nos estados, ali você vai pegar o artigo 34 seguintes da Constituição, vão estabelecer ali até o artigo 36 os procedimentos da intervenção, principalmente a intervenção da União nos estados. Então ali há uma supressão temporária da autonomia do estado, nomeação do interventor, controle a posteriori do Congresso Nacional acerca do decreto, manifestação do Conselho de Defesa Nacional, manifestação do Conselho da República e controle posterior do Congresso Nacional, podendo sustar os atos que exorbitem ali o poder executivo em relação ao restabelecimento da autonomia. Restabelecida a autonomia, então, superado o estado de defesa e estado de sítio, pode-se, ou a intervenção federal, pode-se então ocorrer a emenda constitucional. Pode ocorrer então a emenda constitucional. A emenda constitucional pode ser realizada a qualquer tempo, desde que não haja estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. É a chamada inconstitucionalidade circunstancial. Então, em determinados momentos, não pode haver alteração. E a inconstitucionalidade circunstancial é uma espécie de inconstitucionalidade formal, uma limitação temporal. Então, ao mesmo tempo, para responder quando a Constituição pode ser emendada, há uma limitação temporal, a chamada limitação circunstancial, que, uma vez violada, implica em inconstitucionalidade circunstancial, como uma espécie de inconstitucionalidade formal, nulidade absoluta, que não se convalida no tempo e no espaço. Então, o artigo 60, parágrafo 1º, impede que a Constituição seja alterada no caso de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essa vedação ela se justifica, então, ante as situações de anormalidade e gravidade desse contexto, dessa conjuntura, visto que em muitos desses casos a suspensão temporária, seja da autonomia do ente federativo, seja a suspensão temporária de certos direitos fundamentais pelo período limitado. Ali lembra, o estado de defesa e o estado de sítio podem suspender determinados direitos fundamentais temporariamente para o restabelecimento da normalidade. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, quem pode emendar a Constituição. Nós vimos que temos a limitação subjetiva, a decorrente da iniciativa reservada. Na segunda pergunta, quando a Constituição pode ser alterada, nós temos a resposta que ela pode ser alterada a qualquer momento, salvo nos casos do estado de exceção ou de instabilidade institucional, ou seja, estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. A chamada limitação circunstancial. Se no primeiro momento eu tenho uma limitação subjetiva, aqui eu tenho uma limitação circunstancial. Em determinadas circunstâncias, a Constituição não pode ser alterada. Pois bem, seguindo o próximo passo, qual é o procedimento? Então, a gente tem mais uma pergunta a responder. Todas as vezes que nós pensamos na alteração da Constituição, nós tivemos a pergunta: quem pode alterar a Constituição? Nós vimos 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, o Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas. Quando a Constituição pode ser alterada? Em qualquer momento,
ressalvado estado de defesa, estado de sítio, limitação circunstancial. E a questão do procedimento. Qual é a forma de alteração? É a mesma da alteração legal? Se altera a Constituição assim como se altera a lei por maioria absoluta dos membros, ou maioria relativa, no caso da legislação ordinária, no caso da legislação ali complementar, pela maioria absoluta dos membros. Então, como que funciona isso? Não, não é assim. Existe um procedimento especial. Então, há uma limitação, a chamada limitação procedimental. Qual o procedimento adotado pela Constituição Federal? Então, aqui tem a chamada limitação procedimental. Há um procedimento específico e esse procedimento exige uma maioria especial, uma maioria qualificada. Então, esse é o modo pelo qual a Constituição deve ser alterada. Então, primeiro passo é limitação procedimental. Essa limitação procedimental, ela atribui, então, uma competência para a realização do procedimento. Quem deve realizar o procedimento? Primeiro, nós já vimos, competência do poder constituinte derivado é dado ao Congresso Nacional. Então, o poder constituinte originário, ele era formado por uma Assembleia Constituinte, que em regra não deveria se convalidar em um órgão do poder legislativo, o que aconteceu de forma oblíqua aqui no sistema jurídico brasileiro. Então, eles continuaram até a eleição do presidencial de 89. Mas, em regra, a Assembleia Constituinte serve apenas e unicamente para a elaboração da Constituição Federal. E ela some. E esse poder, então, é estabelecido, o poder de alterar a Constituição, de realizar o procedimento, ele é um procedimento de competência do Congresso Nacional, nos termos do artigo 60. Primeiro, então, a proposta de emenda ela vai ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Então, primeiro se inicia numa casa, é votado e aprovado, deliberado, aprovado aquela emenda pelo quórum estabelecido, que nós vamos falar com calma. Depois vai para outra casa, se for aprovado, e discutido, elaborado, volta para aquela casa. E aí discute-se novamente nessa casa e, por fim, vai para o momento final, para a promulgação depois de aprovado por 2 turnos. Então, exige, então, não somente uma vez a discussão. É preciso que haja discussão 2 vezes. Por quê? A Constituição ela adota um critério rígido, ela é considerada uma Constituição rígida ou super rígida, porque ela estabelece um procedimento de maioria qualificada. Além disso, ela tem limitações, uma série de limitações, como nós já falamos. Limitações subjetivas, limitações circunstanciais, e a limitação procedimental também é diversa da alteração da legislação comum. Então, é votado 2 vezes, então em 2 turnos, em ambas as casas. Vai para uma casa, vota, depois vai para outra casa, depois retorna para a primeira casa novamente, e depois a segunda casa vota. 2 turnos, devendo ser aprovada em cada uma das casas, em cada um dos turnos, por 3/5 dos respectivos membros. Então, não é maioria relativa, não é aqueles que estão presentes. É contado dos membros, então. Se eu sei quantos membros possuem, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela contém 513 deputados. Então, 513 deputados é o número dos membros da Câmara dos Deputados, sendo que 3/5, então, são 308 votos favoráveis. Então, no âmbito da Câmara dos Deputados, precisa de 308 votos favoráveis para uma emenda constitucional. No Senado Federal, que são 81 membros, então temos 81 senadores, 3/5 implicam em 49 votos. Então, preciso de 308 votos em ambos os turnos, ida e volta, na apreciação da emenda constitucional, na Câmara dos Deputados, e 49 votos no Senado Federal, tanto na ida quanto na volta, ou seja, no primeiro turno de discussão e no segundo turno. Lembrando então, primeiro, é votado em 2 turnos em ambas as casas, devendo ser observado o quórum de aprovação de no mínimo 3/5 dos votos. Então, 3/5 dos votos. Lembrando que essa é uma regra de reprodução obrigatória. Os estados, no âmbito do poder constituinte derivado decorrente, aquele poder estabelecido no artigo 25 da Constituição Federal, não pode estabelecer um quórum mais gravoso do que aquele estabelecido no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, artigo 60, parágrafo 2º é uma norma de reprodução obrigatória, devendo os estados, pelo princípio da simetria ou do paralelismo, preverem, então, o mesmo quórum para alteração das emendas constitucionais feitas pelas assembleias legislativas no âmbito das constituições do estado. Pois bem, dito isso, então,
Então é feita a votação em 2 turnos, com aprovação de 3/5 dos membros. Então, Câmara dos Deputados, 308 votos no mínimo, Senado Federal, 49 votos no mínimo. E a promulgação, ela é feita pela mesa, então ela pelo um conjunto, então é uma promulgação conjunta da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60, parágrafo 3º. Ou seja, o presidente só participa apenas da iniciativa. O poder constituinte derivado é uma competência do Congresso Nacional. Não tem, então, veto, não tem controle ulterior com parte no veto, então não há possibilidade de veto ou sanção por parte do presidente da República. Então, é um ato do poder legislativo, do Congresso Nacional, quando ele exerce, então, o poder constituinte derivado. Lembrando que o presidente ou ainda qualquer outro que queira exercer um poder de veto pode propor uma emenda constitucional nos termos do artigo 103 da Constituição Federal, mas não vai participar da sua promulgação e publicação. Essa promulgação ela é feita, então, pela mesa então, uma promulgação conjunta pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ok? Então, artigo 60, parágrafo 2º e 3º estabelecem lá o procedimento. Qual o procedimento, professor? Votação em 2 turnos por 3/5 no mínimo de cada casa e promulgação conjunta pela mesa do Senado e da Câmara dos Deputados. Lembrando que ela deve seguir a numeração aí estabelecida. Pois bem, o que a jurisprudência fala um pouco sobre a limitação procedimental? Então, queria trazer aqui algumas emendas para vocês acerca do tema da emenda constitucional. Então, o artigo 60 lá disciplina a questão do procedimento e o STF analisou o seguinte: na ADI 3367, então a ADI 3367, a ADI 3.367, de relatoria do ministro César Peluso, entendeu que não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados, expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que na redação remanescente aprovada em ambas as casas não perdeu sentido normativo, ou seja, a mera supressão de uma palavra, de um trecho, não alterando o sentido normativo, não obriga que aquela supressão seja novamente votada pela casa iniciadora, ok? Então a casa revisora, todas as vezes que ela alterar uma palavra, um trecho, uma expressão, mas essa expressão não alterar o sentido normativo, não é necessário, então, uma nova votação nesse sentido, acerca, então, uma nova reapreciação que implicaria na necessidade de um novo início de votação em 2 turnos. Então, nesse caso, a supressão de mero trecho ou não implica, não implicando na alteração normativa, não há necessidade de nova votação. A ADI 3367. Também na ADI 486 do ministro, cuja relatoria é do ministro Celso de Mello, então a ADI 486, o Supremo estabeleceu aquilo que eu já havia falado, da obrigatoriedade da norma do artigo 60 ser observada pela Constituição dos Estados. Não é possível, por exemplo, um Estado estabelecer o quórum de 4/5, como ocorria no caso aqui da ADI 486. Um dos estados tinha a premissa de querer colocar um quórum mais gravoso para a alteração da Constituição do Estado, o que o STF entendeu não ser possível por haver uma limitação do poder constituinte derivado, por ser o artigo 60, regra sobre a alteração da Constituição, uma norma de reprodução obrigatória. Pois bem, então nós já estabelecemos ali os limites procedimentais, os limites circunstanciais e os limites subjetivos. Pois bem, vamos aos limites então materiais. Aqui é o ponto central. Então, a pergunta: quais os limites materiais? Quais matérias então o poder constituinte derivado investido no Congresso Nacional podem fazer as alterações no texto da Constituição Federal? Então, aqui o artigo 60, parágrafo 4º, vai estabelecer o núcleo duro da Constituição, ou seja, as cláusulas pétreas. A sua violação implica inconstitucionalidade material. Aquilo que
os teóricos, por exemplo, dos direitos naturais entendiam que eram direitos naturais anteriores ao Estado, que deveriam ser reconhecidos pelo Estado e que não poderiam ser alterados sob pena de violação da razão, aqueles direitos que eram inferidos pela razão, pela natureza humana. E aqueles teóricos do positivismo jurídico, renunciando a essa concepção de direitos naturais, dizem que são aqueles compromissos mínimos exigidos. Então, são aqueles compromissos, aquela convenção, lembrando que no direito positivo eu tenho o estabelecimento de convenções, o direito é convenção das partes, é uma criação, um artifício humano, não decorre da natureza, da razão. Então, ele é um artifício do poder, mas o poder assume compromissos mínimos. Então, uma evolução histórica, civilizatória, de conquistas, e essas conquistas devem ser preservadas. Então, aqui, seja uma teoria justnaturalista, seja uma versão positivista ou pós-positivista, que diz respeito ali que é um núcleo inicial, são valores morais, de moralidade política, que devem ser preservados a qualquer custo. Então, são esses pontos de partida, então, são os valores institucionalizados que formam um núcleo duro indissociável, não podendo ser infringido pelo poder constituinte derivado. Então, aquele núcleo de proteção que não permite alteração. Daí o critério de superrigidez da Constituição Federal. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, vai estabelecer quais matérias não podem ser objeto de emenda constitucional. Primeiro, então, quais os limites materiais? Ou seja, a resposta é o que não pode ser objeto de emenda? Então, o que não pode ser objeto de emenda, então, é a forma federativa de Estado. Lembra? Artigo 18 da Constituição Federal, lá também o artigo 1º, caput, diz lá que o Brasil ele é formado, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil é formada por 4 entes federativos: União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, União, Estados, municípios e Distrito Federal. 4 entes que vivem e convivem de forma autônoma, nenhum é soberano. Todos possuem autonomias e eles vivem em um sistema horizontal, apesar de certas assimetrias no âmbito das competências ou mesmo da arrecadação tributária. Essa assimetria ela não implica em uma hierarquia, então não há uma hierarquia entre os entes federativos. Então, União, Estados e municípios estão no mesmo patamar. O que diferencia ali a Constituição é as competências privativas, exclusivas, que são objetos, então, a distribuição das competências de acordo com o interesse. Então, interesse geral, União, interesse regional ou chamado residual, também competência residual do Estado, e no âmbito do município, os interesses locais. Pois bem, então, essa forma de distribuição, de limitação do poder, lembrando, o Estado de Direito é aquele Estado que limita o poder. A forma federativa de Estado, então, é aquela forma em que há uma distribuição, não há uma centralização. O oposto à forma federativa é o Estado unitário, em que tem um Estado muito complexo, o que ensejaria uma série de delegações muito amplas e impediria um Estado como o Brasil, de dimensões continentais, impediriam então ali uma maior accountability e responsiveness, ou seja, capacidade de publicidade, transparência, responsividade, capacidade de resposta às demandas. Então, a melhor forma é a distribuição dessas competências e poderes, que é feita pelo Estado federativo. Então, se você quer entender o Estado federativo, leitura do artigo 18 e seguintes da Constituição Federal. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, lembra, os direitos políticos ali nascem na Constituição Federal e ali um dos primados é o pluralismo político, também a soberania popular, que é exercida por meio do voto. Então, o direito político, a própria cidadania, o próprio exercício da cidadania, previsto no artigo 1º, inciso 2º, ela está atrelada ali ao exercício da soberania popular. Então, a soberania ex parte populi, ela é exercida pelo cidadão a partir do momento que ele outorga um mandato por meio do voto. Esse voto, então, ele é uma espécie de exercício do poder democrático pelo cidadão. E o voto que a Constituição protege é o voto obrigatório. Então, desculpa, o voto direto,
Secreto, universal e periódico. Então, voto direto é aquele que é feito pela pessoa. Secreto é aquele que você vai lá secretamente e vota, você não precisa votar. Universal é para todos os cidadãos, então brasileiros, natos e naturalizados, ou ainda o português, caso haja extensão dessa prerrogativa por Portugal, então a necessidade de verificação do Tratado da Amizade e da correspondência. Então, se haver ali mutualidade, é possível o português poder votar no sistema jurídico brasileiro. O periódico, ou seja, constante em todas as eleições, é possível, não há uma limitação temporal do voto. Qual voto pode ser objeto de emenda constitucional? Então, o voto obrigatório pode ser suprimido. Então, lembrando que nas democracias que avançam, por exemplo, a democracia americana, o voto ele é facultativo. Então, o exercício da própria participação política do cidadão, ela é um mecanismo facultativo. Então, o cidadão participa ou não da vida pública, ele pode gerir sua vida privada. Aqui no Brasil, como nós saímos de um regime ditatorial durante mais de 21 anos, aí entre 64 e 85, nós estamos então, o poder constituinte originário estabeleceu ali o voto obrigatório. Porém, esse voto obrigatório não pode ser, ele não pode ser considerado cláusula pétrea, apenas o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório pode ser abolido por emenda constitucional. Separação dos poderes, aqui é um ponto importante, separação dos poderes, então. Todos os poderes têm funções típicas e atípicas. Aquilo que o Bruce Ackerman fala. Não existe mais aquilo que o Montesquieu falou. O legislativo, ele cria leis, o executivo apenas administra e o judiciário julga. Não. Todos os poderes têm funções típicas e atípicas. Ou seja, funções típicas. O poder legislativo, ele cria leis. Funções típicas do poder executivo. Ele administra e implementa políticas públicas e gere o Estado. O Poder Judiciário julga as demandas, porém, existem funções atípicas. O Poder Judiciário pode, por exemplo, fazer órgãos administrativos, elaborar regras, funcionamento, uma gestão da política pública judiciária, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ali estabelecido pelo artigo 103b da Constituição, trazido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Então tem uma política, é possível, ele tem ali capacidade para propor ali a questão orçamentária, a sua gestão. O poder legislativo tem a sua função também típica de julgar, né, as contas do poder executivo, mas tem a sua função atípica de administrar o seu orçamento, de realizar ali mecanismos administrativos e política legislativa, além também de, como eu falei, julgar ali as funções atípicas de julgar, por exemplo, o presidente da República e os ministros em série do impeachment. Então, existem funções típicas e atípicas. Assim como o órgão administrativo formula políticas públicas, mas pode propor emenda constitucional, pode fazer o quê? Pode editar e promulgar medida provisória, que é o exercício da função atípica do poder do poder executivo, julga no âmbito dos processos administrativos em última instância os casos do processo administrativo. Então, a separação dos poderes, o entendimento típico e o sistema de freios e contrapesos, ou seja, de mútuo controle entre eles, o exercício deles para evitar o arbítrio. Lembra, o Estado de Direito é aquele que os poderes estão limitados, o Estado republicano é aquele em que o poder não está concentrado em nenhum dos órgãos, existe uma especialização de funções e cada um dos poderes exerce uma função, um grupo de funções, um feixe de funções no exercício global, então que somados formam o poder soberano do Estado. Então, esse sistema de freios e contrapesos, check and balances e compreensão das funções típicas e atípicas dos poderes não podem ser objeto de emenda constitucional nos termos do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, constituindo então ali uma limitação material. Por fim, os direitos fundamentais, aquilo que eu sempre falo, no âmbito dos direitos fundamentais eles são considerados compromissos, convenções ou mesmo direitos naturais ou construções da moralidade política, seja qual for a teoria que você assumir. Eu sempre trabalho com a questão dos compromissos, seja ele pode decorrer de qualquer teoria, um compromisso assumido de forma
clara e precisa entre poder constituinte originário e os cidadãos. Então, aqueles direitos fundamentais eles podem ser apenas acrescidos, ou seja, pode-se majorar os direitos ou ainda retirar as restrições estabelecidas inicialmente pelo constituinte originário, mas nunca diminuí-las. Essa é a própria reprovação dada pelo princípio da vedação do retrocesso social. Então, não pode haver mitigação de direitos ou aumento de restrições. Então, esse é um ponto de partida. Então, no âmbito, o que não pode ser objeto de emenda constitucional? Quais os limites materiais? Então, os limites materiais, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias fundamentais. A questão desta limitação material, então, está solucionada pelo parágrafo 4º do artigo 60. Pois bem, além da limitação circunstancial, subjetiva, procedimental, material, a Constituição traz uma limitação temporal, ou seja, a partir dessa limitação temporal tem que responder uma pergunta. Quanto tempo demora para que uma proposta rejeitada seja enviada ao Congresso Nacional? Então, se em uma legislatura, lembra que as legislaturas elas iniciam em 2 de fevereiro de um ano, vão até 17/7, então 17 de julho daquele ano, são suspensas até 1 de agosto daquele ano e voltam e vão até 22 de dezembro. Então é aquele período anual que começa em fevereiro, para em junho, retorna em agosto e termina em 22/12. E essa é uma sessão legislativa. Então, as propostas de emendas constitucionais rejeitadas ou havidas por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta dentro da mesma sessão legislativa. Ou seja, uma vez proposta, uma vez rejeitada aquela emenda constitucional, aquela proposta de emenda constitucional, ela só poderá ser proposta novamente em uma nova sessão legislativa. Imagine-se um caso que ela tenha sido rejeitada em 22 de dezembro. Ela é possível ser proposta ali novamente em 2 de fevereiro do outro ano, porque já se alterou a sessão legislativa. Agora, aquela que é rejeitada no ano corrente em 2 de fevereiro, ela só vai poder ser objeto em 2 de fevereiro do outro ano. Então, exige-se então a mudança paradigmática da sessão legislativa. Então, há uma necessidade, há uma limitação temporal. Se a emenda for rejeitada ou prejudicada, necessidade, então, de que ela só seja reproposta, ou seja objeto de tentativa de nova proposição apenas na próxima legislação. Aqui, então, eu trago para vocês uma jurisprudência, a decisão do STF, no mandado de segurança 22.503, mandado de segurança 22.503, de relatoria do ministro Marco Aurélio Melo, que é aquele mandado de segurança que é proposto pelo parlamentar para assegurar o devido processo legislativo. Então, o STF entendeu que não pode ser alterado. Então, eu vou aqui até grifar o que o STF falou nessa emenda constitucional. Ele falou o seguinte, na decisão, nesse MS 22.503, acerca de uma emenda constitucional. Não ocorre contrariedade ao parágrafo 5º do artigo 60, na medida em que o presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado e não rejeitado, ressalvados os destaques, artigo 163, inciso 5º do regimento interno. É de ver-se, pois, que quando tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o substitutivo e não o projeto que veio a mensagem do Poder Executivo, não se cuida de aplicar a norma do parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição. Então, quando vem, então, uma rejeição do substitutivo e não do projeto, o STF, ele entende que não há ali a limitação temporal. Então, o projeto precisa ter rejeitado ou prejudicado. Não pode ser substituído. Se o que for rejeitado for o substitutivo, não se aplica a ele a limitação temporal. Então, a limitação temporal é aquela proposta de emenda rejeitada no mesmo ano, dentro de uma sessão legislativa, só pode ser proposta em outra. Limitação material.
da Constituição. A Constituição não permite alteração das cláusulas pétreas previstas no parágrafo 4º do artigo 60, forma federativa do Estado, direito voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. A forma, o procedimento, ele é a proposta de emenda constitucional, a lei de competência do Congresso Nacional, votado em cada uma das casas por 3/5 dos votos dos seus membros e publicada de forma conjunta pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Lembrando que, se o processo for de iniciativa de 1/3 dos senadores, é cabível ali também a iniciativa no Senado Federal. Pois bem, com relação à limitação circunstancial, fazendo então o regresso, não é possível a alteração ou emenda constitucional no caso de estado de defesa, estado de sítio e de intervenção federal. E a iniciativa, ela decorre de 1/3 então dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado Federal, o presidente da República e mais da metade, ou seja, 14 assembleias legislativas dos estados. Pessoal, essas eram as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca das emendas constitucionais. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que as emendas constitucionais, então, constitui então o poder de alterar a Constituição. Lembrando que o direito moderno é aquele direito posto e alterado por decisão, aquele direito mutável, e é necessário, então, um procedimento específico para a alteração da Constituição, a qual possui limitações subjetivas, a iniciativa reservada, limitações circunstanciais, ou seja, momentos em que a Constituição não pode ser alterada, limitações procedimentais, existe um procedimento específico a ser alterado, limitações materiais, existem matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional, e limitação temporal diz respeito sobre uma vez proposta aquela emenda constitucional e ela sendo rejeitada, aquela proposta só pode ser votada na próxima, só pode ser objeto de nova proposta em outra sessão legislativa. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você tenha ali as notificações dos nossos próximos vídeos. E se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quiser fazer um comentário, alguma questão, eu me comprometo aqui a responder com brevidade. Eu agradeço a oportunidade e o tempo e bons estudos para vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.